Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa leitura do Manual do Recenseador. Para você que fez a sua prova, está aí como classificado ou mesmo como não eliminado. Hoje vamos falar sobre conduzindo a entrevista. Você deverá efetuar as perguntas exatamente da mesma forma que estão no questionário. Agindo assim, as perguntas recebidas irão atender aos objetivos esperados. Se cada recenseador formular as perguntas com as suas próprias palavras, o Censo Demográfico 2022 corre o risco de ter informações incorretas, já que as perguntas podem ser interpretadas de um modo diferente do que está expresso no questionário. Além disso, é fundamental que você leia integral e pausadamente todas as perguntas na ordem em que aparece. Caso o entrevistado tenha alguma dificuldade, ajude-o a compreender a pergunta sem induzi-lo à resposta. Atenção! Se a pergunta terminar com uma interrogação, você não deverá ler as opções da resposta. Caso a pergunta termine com um ponto, você precisa ler as opções de ordem, as opções de resposta na ordem indicada, de forma pausada e sem mudança de ritmo. Mesmo que você suponha conhecer as respostas de algumas perguntas, não responda pelo informante. Certifique-se de que ele está entendendo as perguntas e de que está respondendo de forma consciente. É indispensável que o entrevistado se posicione em todas as perguntas do questionário. Jamais omita qualquer pergunta ou alternativa de resposta, pois esse tipo de omissão vai repercutir na qualidade do resultado do Censo Demográfico 2022. Se for necessário, repita a leitura do quesito da forma como está escrita. E caso o informante tenha dúvida, utilize-o na função ajuda no seu DMC para esclarecer o informante sobre o que está sendo perguntado. Atenção! Não influencie a resposta do informante. Não demonstre que já sabe o que ele responderá. Não faça julgamentos pelo tom de voz ou pela expressão facial após a resposta dada pelo informante. Resistência à abordagem. Você deve informar que a legislação, Lei número 5.534 de 68, obrigatoriedade de prestação de informações estatísticas. Preserva os dados individuais dos informantes que o IBGE tem obrigação legal de garantir o sigilo das informações estatísticas. O argumento de obrigatoriedade de prestar informações ao IBGE não deve ser utilizado para coagir o informante. Quando você não conseguir fazer com que a pessoa se disponha a prestar informações, comunique o fato imediatamente ao seu supervisor. A rede de coleta do IBGE deve lhe prestar suporte para este tipo de situação. Em hipótese alguma, demonstre contrariedade ou irritação com a postura do informante. Mantenha calma, mesmo quando o informante for agressivo no tom de voz. No caso de sua área de trabalho ser indígena ou quilombola, o procedimento de convencimento do informante deverá levar em consideração as orientações do Manual do Recenseador. Em hipótese alguma, demonstre contrariedade ou irritação com a postura do informante. Mantenha calma, mesmo quando o informante for agressivo no tom de voz. O que está fazendo? Neste momento, estou realizando a coleta do censo demográfico na sua localidade. O IBGE realiza o censo demográfico no país a cada 10 anos. Excepcionalmente, o censo foi adiado para este ano por conta da pandemia. Trata-se da principal fonte de dados do país a respeito das condições de vida da população. Como posso saber se você é mesmo do IBGE? Você pode verificar minha identificação comparando o meu crachá e o meu RG
com as informações no site respondendo.ibge.gov.br, do telefone 0800 721 8181 ou no posto de coleta do IBGE, que fornece o endereço, nome e cargo da pessoa que poderá confirmar a informação. O que é IBGE? É o órgão oficial de pesquisas do país. Ele é responsável por muitas pesquisas que permitem caracterizar a situação da população brasileira, tal como o censo demográfico, e que revelam dados sobre emprego, desemprego, renda, escolaridade, inflação, etc. Por que o censo foi adiado para este ano? O censo demográfico foi adiado em virtude da pandemia do vírus do Covid-19, que nos obrigou a manter o isolamento social. O censo já esteve aqui. O ideal é que o censo seja realizado de 10 em 10 anos, mas há muitas outras pesquisas realizadas pelo IBGE. Por isso é possível que um agente de pesquisa do IBGE tenha realizado a coleta de outra pesquisa em seu domicílio ou estabelecimento recentemente. Eu já respondi na semana passada. O IBGE faz diversos tipos de pesquisa com o objetivo de obter informações e divulgar as características da população. Provavelmente seu domicílio foi selecionado para responder a alguma outra pesquisa realizada pela mesma instituição. Agora estou realizando a coleta de dados do Censo Demográfico 2022, que deve ser respondida mesmo que você já tenha respondido ou que esteja respondendo outra pesquisa neste momento. Já forneci as informações à Receita Federal ou a outro órgão do governo. Por que vocês não utilizam esses dados? Há informações declaradas a outros órgãos do governo que são protegidas por lei de sigilo, assim como as informações prestadas ao IBGE. Portanto, pode ser que o IBGE precise pesquisar as mesmas informações junto à população. No caso do censo demográfico, somente ele permite conhecer a realidade da população com esse nível de detalhe e abrangência. Não tenho tempo para responder. A coleta do censo demográfico é fundamental para conhecer a realidade da população brasileira. Por isso, sua participação é essencial. Entretanto, caso realmente não possa nos atender no momento, retornarei em breve ou podemos agendar o retorno para outro dia e horário. A insistência cordial diante desta postura pode ser um importante meio de garantir a coleta, bem como a prestação de informações de segurança. Para que serve isto? O que eu ganho com isso? É do governo? O governo não serve para nada. Não coopero com o governo. Nas pesquisas, os dados são levantados para fornecer informações e divulgar características da população e de outros aspectos do país. Estas informações servem para planejar ou revelar ações do poder público, para o planejamento de empresas, para pesquisadores e para que os cidadãos tenham acesso às informações da sua cidade, estado ou do próprio país e exerça sua cidadania. Pode servir também para cobrar medida das autoridades competentes que estejam de acordo com as necessidades da localidade. O IBGE é um órgão do governo federal criado em 1936 e está a serviço da população. Sou obrigado a responder? Isso vai aumentar meu imposto? É importante ter cautela, pois o objetivo não é coação, mas o convencimento. Ante, ante da obrigatoriedade, deve-se pensar na atitude cidadã de prestar informações. Os dados levantados são importantes para a população local e para o planejamento de ações por parte de empresas e governos.
O IBGE preza uma relação com o público baseada na colaboração e no fornecimento da importância deste trabalho, e por isso entende que a participação de cada informante é fundamental para que as informações sejam produzidas com qualidade. Por que quer saber se há morador aqui? Porque faz parte do trabalho realizado no censo e a identificação e o registro de todos os domicílios com os moradores. Caso possua morador, será necessário realizar a coleta de dados, pois todos os domicílios ocupados devem ser coletados. Para facilitar o contato, perguntamos nome e telefone do morador, tanto para a supervisão do meu trabalho quanto para o caso de domicílio ser selecionado para outra pesquisa do IBGE. Desta forma, podemos agendar o contato para a data e a hora que for mais conveniente para os moradores selecionados. Por que quer saber meu nome? Por que quer saber meu telefone, e-mail e CPF? Para que meu trabalho possa ser acompanhado e verificado por meu supervisor, é fundamental que ele possa entrar em contato com o morador caso precise tirar alguma dúvida a respeito dos dados coletados. Ele escolhe alguns endereços e telefone para conferir meu trabalho e minha conduta. Se estive aqui, se agi de maneira correta, se preenchi as informações corretamente. Por isso, caso, caso eu receba um telefonema, peço por favor que confirme que estive aqui. Além disso, essas informações servem também para atualizar o cadastro de endereço que o IBGE mantém para dar suporte às demais pesquisas da instituição. Quem tem acesso às minhas informações? Como posso saber se você vai manter sigilo? O IBGE tem obrigação legal de tratar todas as informações obtidas como confidenciais e sigilosas. Elas são utilizadas exclusivamente para fins estatísticos e, em hipótese alguma, pode ser utilizada para outras finalidades. Por isso, nenhuma informação de nenhuma pesquisa do IBGE é divulgada individualmente, nem repassada a outras instituições ou pessoas, de forma que algum informante possa ser identificado. Alguém voltará ao meu domicílio? Meu supervisor pode retornar ao seu domicílio para verificar se a coleta foi realizada da forma correta. Além disso, a partir da atualização desses dados, alguns domicílios podem ser selecionados para responder outras pesquisas do IBGE futuramente. Você não está autorizado a entrar neste condomínio. Neste caso, é importante procurar contato direto com o responsável pela proibição, para responder diretamente a ele e utilizar os argumentos e materiais que possam reverter a situação. A partir deste ponto, estabelecer uma relação que permita compreender o motivo da recusa e revelá-la é o procedimento mais adequado. Neste momento, é importante estar ciente de quem é o responsável pela tentativa de proibição e de que não há nenhum interesse em adotar postura de coação ou ameaça com os funcionários do condomínio. O recenseador depara-se com situações ilícitas ou com atitude inadequada do informante. Esse tipo de situação exige do recenseador extremo cuidado e atenção. A constatação de atividades ilícitas pode decorrer tanto da observação local quanto de informações prestadas pelo informante. Neste caso, o julgamento não cabe ao recenseador nem ao IBGE. Portanto, as informações devem ser apenas registradas, considerando a preocupação com o sigilo do informante e com a credibilidade do IBGE. Diante de atitude hostil ou inapropriada do informante que possa inviabilizar a coleta,
Cabe ao recenseador preservar sua segurança, interrompendo o trabalho e relatando o ocorrido ao supervisor para avaliar as medidas a serem tomadas. A sua segurança pessoal e integridade física deve ser a primeira preocupação. No caso de assédio a recenseadores, reporte imediatamente o ocorrido ao seu supervisor para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Atenção! Caso você tenha sido selecionado para atuar em áreas indígenas ou quilombolas, leia o material específico que se encontra no Manual do Recenseador PCT, no qual terá acesso aos procedimentos diferenciados de abordagem e comportamento nessas áreas. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo. Vamos dar continuidade falando sobre o crossário. Até lá!